Fala pessoal, Pedro Henrique aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast Implanta BIM do canal HR Compacta. E o tema de hoje é gestão de recursos, um tema que talvez gerou bastante repercussão recentemente aqui no meu canal, com a questão do meu vídeo sobre a morte do FreeCAD, entre aspas. Claro que se você não viu ainda, recomendo você assistir esse vídeo onde eu falo e expresso sobre as questões do futuro do FreeCAD, como ela deve ser, né, o reposicionamento de marca e tudo mais. Porém, nós temos que entender sobre questões de recursos, como a gente gerenciar elas. Quando nós falamos de gestão de recursos, a gente fala de investimento, muitas das vezes, ou economia. Então a gente tem que pensar um pouco em como fazer dinheiro nesse caso. E quando a gente tem um escritório, no caso, a gente tem que achar leques de oportunidades que façam a gente ter um ganha-pão, ter um recurso extra. Sabe aquele famoso renda extra que a gente fala para a pessoa ter? A gente também tem que pensar isso numa empresa. Ela precisa ter uma renda extra. E essa renda extra, em algumas situações, ela pode até virar o carro forte. Eu tenho uma referência aí de uma empresa de marketing, ou de gestão de evento, ela era voltada em gestão de eventos. Ela virou uma empresa de cursos para a área de medicina. E aí voltou na época da pandemia, aí voltou agora tudo ao normal, começou a ter os eventos. Então ela teve que escolher o que ela fez, gestão de recursos, onde a gente tem carro forte, qual é o nosso forte, fazer isso. Então, vamos investiram, teve retorno. E esse retorno agora ele tem dois produtos de marca forte que atendem aí as questões necessárias dos clientes. E aí a gente aqui pensa, pô, como que eu, por exemplo, fiz? O que eu tenho aqui? Eu não tenho só o vídeo, né? Meus canais no YouTube até não são monetizados ainda. Então eu não tenho recursos aqui. Porém, eu tenho os cursos, os treinamentos, eu tenho a biblioteca de Revit lá disponível, que volta e meia sempre tem alguém interessado. Temos o e-book. Eu tenho alguns outros, nos meus casos aqui, alguns investimentos aqui a colar, que agregam aí recursos para que eu possa manter a empresa. E eu penso, por exemplo, quais são meus planos futuros para a empresa? Eu quero montar uma equipe de desenvolvedores de FreeCAD, para que dê suporte ao FreeCAD, né? Na verdade, seria uma ação comunitária, de comunidade. O pessoal faz os softwares, os plugins, as macros, bancadas, né? FreeCAD, para que o FreeCAD sempre esteja atualizado com o mercado. Só que para isso precisa ter não precisa só ter a boa vontade, às vezes uma contribuição financeira ajuda. Então, como que a gente consegue isso? Achando recursos. Exemplo, eu ganhando a monetização do YouTube, consequentemente eu vou conseguir ter uma pessoa, contratar ela, para que assim que eu tiver condições, claro, todas as questões burocráticas, contratar essa pessoa para que ela possa exercer a função de desenvolvedor e toda a assistência para o FreeCAD. Então eu falo o seguinte, faz uma macro disso, ela vai lá e faz. Faz uma atualização de bancada. O Yorick está com problema disso e aquilo, está atrasado isso. Confere com ele, vou dar o contato, confere com ele e adianta isso aí. E aí, o que eu faço? Eu consigo ter mais ferramentas novas para ensinar vocês, mais conteúdo no canal e que, consequentemente, mais renda entra. E aí eu consigo o quê? Contratar mais uma pessoa. E mais uma, e mais uma. Eu vou conseguindo gerar e crescer a empresa com um recurso que anteriormente era visto como um renda extra.
Consegue entender como a gente consegue visualizar a gestão de recursos? Ela não é só o que a gente tem. Não é saber assim, olha, eu tenho R$ 50 e esses R$ 50 dá para pagar isso, dá para pagar aquilo, dá para pagar aquilo e ainda sobra R$ 5. Beleza, mas não é isso. A gestão de recursos é, esses 50 eu quero transformar em 200. Como que eu faço? Pô, então eu vou fazer o seguinte, sobrou R$ 5. Beleza, vou pegar esses R$ 5, comprar um anúncio do Google e vou lá e vendo um e-book. Vou lá fazer um e-book, né? Vou lá, invisto um certo tempo, pego esses R$ 5, faço o anúncio do e-book, vendendo o e-book a R$ 40, e aí vendo. Ah, vendi R$ 50, aí vendi 4 e-books no mês. Fiz os R$ 200 que eu queria. Consegue entender? Com R$ 5 que sobrou ali, eu pude investir no anúncio do meu e-book, que estava talvez parado, estava na gaveta, eu não tinha nem publicado. Fui lá, publiquei, gastei R$ 5 em um anúncio, disparou para 1.000 pessoas e dessas 1.000, 4 compraram. Oh, perfeito! E atingi os R$ 200 que eu queria extra. Então, esse mês não fechei com 50, fechei com 250, né? E aí os 50 ou R$ 5. E aí você pensa o quê? Beleza, se com R$ 5 eu conseguir 200, vou jogar 10. Aí esses 10 vem 400. E aí? Então você consegue compreender comigo como que é importante a gente conseguir achar outras fontes de renda para o próprio negócio e a gente conseguir gerar isso. Por que eu falei mencionando aí o meu vídeo antigo da morte do FreeCAD? Para que vocês entendam um pouco a lógica. É claro que tem um artigo também no canal, no site da HE Compacta. Eu vou deixar o artigo aqui na descrição para que você possa também conferir. O vídeo também, para que você possa conferir, caso você não tenha assistido. E que é o foco? Quando a gente muda a identidade visual, às vezes, ela fica tão atraente que vem investidor. E aí esse investidor vai querer resultado, claro. Mas vamos supor que eu esteja precisando, vamos supor, de 50 mil reais para poder montar uma equipe de 5 pessoas, 5 programadores. Vou colocar aí e cada um eu vou dar um salário de 5 mil, tá? E os outros 5 mil é encargo fiscal. Então eu sempre o empresário tem que pensar dessa maneira. Quando vai investir em uma pessoa, ela é dobrada. Metade é encargo tributário e outra é o funcionário. É o salário líquido do funcionário. Então vamos imaginar aqui que eu tenho 50 mil reais, eu contrato 10 funcionários, cada um por 10 mil, sendo que 5 mil é o líquido deles. Beleza. Qual é o projeto? O projeto é X. O projeto é X, projeto X, projeto X. Pô, quem vai investir o dinheiro no nome do projeto chamado Projeto X? Ninguém. Agora, se eu der um nome impactante, vou pôr uma situação aqui, o Planner Bean, tá? Que é uma bancada de trabalho aqui do FreeCAD que eu estou desenvolvendo junto com o meu irmão. Ela é open source, tá, galera? É livre, ela vai ser disponível aí gratuitamente para vocês assim que tiver atualizações. Quando eu jogar ela no mercado, Planner Bean, nossa, Planner Bean, interessante, vou investir. Vamos por eu vou investir 50 mil reais. Aí você fala, perfeito, era o que eu queria, atingi o que eu queria. Essa posição é o que eu falei mais ou menos no FreeCAD. O FreeCAD hoje é um software, uma plataforma
enorme de modelagem 3D que é capaz de você fazer avião, navio, barco, barquinho, prédio, casinha, motor, carro, peças de impressora 3D, uma piscina, um pedaço, né, piscina pré-moldada, cara, até ponte, se você quiser fazer um projeto rodoviário, você consegue, cara, porto, fazer sistema logístico, fazer simulação de roteiro logístico de um armazém, de um porto, simulação de aeroporto, consegue, se tiver uma boa configuração ali dos projetos, né, deixar ele leve ali, você consegue, assim como fazer simulação de canteiro de obra, que é o Planner BIM, por exemplo. Só que assim, pouca gente conhece esse potencial, porque quando bate a visual, o logo, vê que ela é uma engrenagem, é mecânica. Então, quando eu falei da ideia da mudança da identidade visual, não é só por causa da essência, da crítica com a logo, por exemplo. É, na verdade, um ponto de partida para que a gente consiga captar recursos. Outra forma de renda. Não vou ficar entrando nesse detalhe porque eu já falei demais. Tem um artigo tal. Então, quem quiser se aprofundar mais ou menos nesse assunto do branding, né? Dessa reposicionamento de marca que eu falei do FreeCAD, siga o vídeo e o artigo, que é interessantíssimo. Principalmente o artigo. O artigo também é importante, complementa aí o conteúdo. Mas voltando. Então, o que um escritório de arquitetura pode fazer, engenharia, arquitetura pode fazer para ganhar uma renda extra atualmente? Investir no YouTube, por exemplo. É claro que as métricas do YouTube, por exemplo, são bem largas. 4.000 horas, visualização, 1.000 inscritos, para você começar a ser monetizado. Porém, se você fala, olha, eu tenho meus serviços. E nesses serviços, tem uns momentos de folga. Pô, hoje aconteceu um negócio aqui com um cliente, uma dúvida, e dei uma aula e eu fiquei impressionado com a aula que eu dei pro cliente. Quer saber? Vou gravar de novo, vou gravar essa minha aula. Aí você grava, posta no YouTube, atinge um público. Aí você vai lá, vai se animando, vai fazendo, e aí você vai ver, você começa a ser monetizada no YouTube e você começa a ganhar uma renda extra no seu faturamento. E aí a sua empresa consegue ganhar recursos extras. Ah, não, Pedro, eu tenho vergonha de aparecer na câmera. Então, invista em um e-book, por exemplo. Você conhece, sabe bem, vai lá, invista, escreve textos, vai redigindo a sua história, né? Vai editando sua história ali, editando, né, na verdade, sua história, sua experiência profissional. Isso pode virar um livro, uma inspiração para alguém. Esse livro inspirado pode ajudar. Então, é esses pontos onde a minha empresa pode captar mais recursos para eu poder investir melhor. Se hoje sobra R$ 5 no meu faturamento, eu consigo poder pegar esse valor, investir em um anúncio, o meu e-book está parado há 5 meses, por exemplo. Fica aqui a dica. Vai lá ver o meu e-book, a eficácia do sistema monolítico. Fica a dica aqui para você que está me ouvindo. Vai lá, conheça esse livro, A Eficácia do Sistema Monolítico para a Metodologia BIM. É bem interessante. Ensina aí como modernizar aí o sistema construtivo, não ficar só na alvenaria, tá? E nem só no steel frame, tá? Então, invista no seu conhecimento aí, conhecendo também outros sistemas construtivos, que é o caso do EPS, CIP. Também é um outro conteúdo bem interessante que eu quero trazer em breve, mas o sistema monolítico aí é EPS, bem, cara, é muito interessante. É bem interessante. É uma alvenaria. Sabe aquela alvenaria estrutural? Em vez de blocos de tijolo, é com EPS, placa de EPS.
a agilidade da obra é muito boa. Recomendo aí vocês darem uma olhada. No meu livro tem lá bastante informação interessante. É o tema do meu TCC, né? Mas vamos lá. Fazendo meu mini merchan aqui. Mas o objetivo aqui, quero que você compreenda que gestão de recursos em um escritório, ela não vai só do que você tem, onde você vai investir, mas sim como você vai captar ela. Onde você vai captar. Eu posso hoje não ter um produto, mas eu posso criar esse produto para poder ser minha renda extra. Afinal, tem gente que trabalha dia, noite. Eu lembro quando eu era telemarketing e um cara, meu supervisor na época, virou e falou assim: Poxa, eu não consigo motivar minha equipe. Minha equipe não consegue ter números bons. Aí eu virei e falei pra ele fazer o seguinte. E se ele tava conversando com outra pessoa e eu, enxerido, me intrometi. Eu falei, faz o seguinte. Coloca uma meta baixa. Ó, 3 vendas, tantos X de ligação resolvida. E no final do dia, se essa pessoa atinge as 3 vendas ou coisa do tipo, você dá uma caixa de bombom. Um bis, uma caixinha de bis, ou uma caixa de bombom. Mas isso não vai por mim. Faz isso por uma semana. Faz isso. Aí ele falou: uma semana todo dia não dá, né? Mas pelo menos eu posso fazer a meta da semana. Beleza. Você decide. Você que é o chefe. Você que decide. Bem, ele fez isso. A equipe inteira ganhou. Todo mundo atingiu a meta. Todo mundo bateu a meta. Todo mundo ganhou uma caixa de bombom. E na semana seguinte, todo mundo dobrou o resultado. E ele, consequentemente, deu o bombom. Na outra semana, triplicamos o valor referente à meta da semana retrasada. Ou seja, o que isso quer dizer? A pessoa, aí fui descobrir. Ela disse: Pedro, por que isso deu certo? Aí eu falei: cara, é assim, tem muitos aqui que trabalham de manhã numa outra empresa de telemarketing. À tarde vem pra cá, trabalha na empresa aqui. Aí à noite, às vezes, alguns aqui vão trabalhar como moto entrega, ou em segurança de shopping, ou até mesmo como bartender, vai fazer um bico no restaurante e tal. E ainda assim, a conta não fecha, ponto de, no mercado, não conseguir comprar uma caixa de bombom por filho. E aí, você fala: mas Pedro, o que isso tem a ver com gestão de recursos? Aí que entra a equipe. Quando a gente tem essa gestão de pessoas, a gente consegue também ter uma captação melhor dos recursos. A empresa começou a bater as metas, a equipe começou a bater as metas, todos os companheiros ali da equipe atingiam a meta, conseguiam vender e eles conseguiam ter uma renda extra. E às vezes, quando chegou no final do mês, a meta dele, o valor de salário de comissão, chegava até dobrar do que era de costume. Eu ganhava R$100, passei a ganhar 300, 250, 300. E esse extra fez a pessoa falar: pera, às vezes aí esses 300, a pessoa fazia o quê? Ela conseguia no mês seguinte ir no mercado comprar a tal caixa de presente, a caixa de bombom. Então, se a gente pensar um pouquinho nesse cenário da empresa, empresarialmente, como empresário, assim, cara, o que eu posso fazer pela minha empresa ou pelo meu escritório para ele evoluir, para ele crescer, para que ele me dê retorno? Entendeu? Então é um cenário interessante.
Eu ficaria aqui horas contando experiências profissionais nesse aspecto humano e recursos financeiros. É uma área que eu gosto. Planejamento estratégico eu gosto também. Eu sou formado em gestão empresarial. E, cara, é muito interessante a gente conseguir abrir a nossa mente para isso. Então eu convido vocês a fazer essa reflexão. Comente aqui como que você vê a sua gestão de recursos. Você está investindo certo? Você está captando certo? E será que você está também achando alternativas? Então fica aí. Quero que você me responda e vamos curtindo aí, compartilhando. Agradeço a todos que têm ajudado o canal a crescer cada vez mais. Um forte abraço e até mais.